Olá, meus amados irmãos, estamos aqui com algumas histórias muito interessantes. A entrada de Jesus em Jerusalém montado no burrinho. A pergunta é, por que Jesus escolheu um burrinho para montar e entrar nele em Jerusalém? Qual seria o significado disso? Tá aí, meus amados irmãos, então vamos dar uma olhadinha aqui. Assim que a narrativa de Lucas, lá no capítulo 19, versículos 21 ao 31, apresenta a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém na semana derradeira antes da sua morte e ressurreição. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, juntos do monte que se chamava Oliveiras, enviou 2 dos discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte, e aí ao encontrar achareis preso um jumentinho, em que ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei. Se alguém vos perguntar por que o desprendeis, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Está lá em Lucas 19, 29 ao 31. Na verdade, a escolha de um burrinho não apresenta nenhum mistério se fizermos uma leitura, tendo presente o fio condutor de toda a narrativa dos evangelhos e da maneira com que Jesus apresenta seu projeto divino. Recordando alguns fatos, Jesus que nasce na gruta de Belém, sendo aquecido por um jumento e uma vaca. Jesus que vai ao encontro de tudo que está perdido em Israel. Cura o leproso, o cego, o paralítico, o homem da mão seca, ressuscita o filho da viúva de Naim, etc. Sua mensagem é contundente. Ele vai contra a corrente da época, quer salvar o que está perdido. Na entrada de Jesus em Jerusalém, ele não podia fazer de outra maneira senão entrar em Jerusalém com o meio de transporte da população. O burrinho, este era o meio de transporte das pessoas e era utilizado como meio de carga. A Bíblia está povoada de fatos que narram a presença e a utilidade do burrinho. Jesus, utilizando deste meio de transporte, diz: não precisamos nos impor pela força usando um cavalo, que era considerado um instrumento de guerra e poder. Sua força e conhecimento observam outros critérios. A montaria que nosso Senhor Jesus escolhe é um burrinho. Talvez nós, presunçosos, tivéssemos escolhido um importante cavalo. Porém, Jesus não seguia por razões meramente humanas, mas por critérios divinos. Isso sucedeu, anota São Mateus, para que se cumprisse as palavras do profeta Zacarias, lá 9:9. Olha o que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, um burrico, filho de jumenta. Está lá, Zacarias 9:9. A Bíblia de Jerusalém, comentando a palavra jumento, burrinho, nos diz: renunciando aos ornamentos dos reis históricos, o rei messiânico terá a antiga montaria dos príncipes. Cristo realiza esta profecia no dia de Ramos, conforme a Bíblia de Jerusalém, edição 1989, página 1813. O Evangelho apresenta o contraste. Jesus Cristo, Filho de Deus, possui um burrinho por trono. Nós, criaturas humanas limitadas, nos consideramos vaidosos e soberbos. Queremos ser mais que os outros, chamar a atenção, esperando que nos louvem. Este burrinho, que não valia nada,
indicava que na humildade está a verdade. Ele passa a ser depositário dos dons de Deus, abrindo caminho divinos na terra, mostrando aos homens e mulheres de nosso tempo que podem ser santos quando cumprimos o trabalho profissional e os deveres de cada dia. Caro, o mistério do uso de um burrinho por Jesus na entrada de Jerusalém é a chave da compreensão da própria mensagem de Jesus e de seus projetos para a humanidade. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Precisamos aceitar Jesus se quisermos entender sua mensagem. Caso contrário, passaremos a ser fariseus, não entendendo a mensagem de Jesus, embora tenhamos olhos abertos. E o caso das parábolas. Tá aí, meus amados irmãos, muito interessante, né? Olha, eu francamente, sinceramente, eu me interessei por isso aqui e queria saber o fio da meada. E tá aí a explicação. O nosso amado Jesus, humildemente, que ele usou de toda a humildade, nos dando o exemplo que nós temos que ser humildes. Ele poderia se apoderar do melhor cavalo que tinha, né? Não, mas ele não fez isso. A começar, desde o princípio lá, quando José e Maria precisaram fugir, qual foi o animal que eles usaram para a montaria? Um jumentinho. Começou dali. Jesus nasceu onde? Numa manjedoura, arrodeado dos animais. E aqui a palavra relata que ele foi aquecido por um jumento e por uma vaca. Olha que humildade! É impressionante, né, meus amados irmãos? E, a exemplo de Jesus, ele não concorda jamais que nós sejamos orgulhosos, porque se fosse nós nos nossos dias, nós ia pegar o melhor cavalo. Mas os bons cavalos naquela época, vocês viram aqui, conforme narra a palavra, que era para se mostrar poderosos, né? Guerrear, aquela coisa toda. Então, os homens poderosos da época usavam os cavalos, e não o jumento, aquele animalzinho pequeno, né? E Jesus não, com toda a sua humildade, para mostrar para nós, meus amados irmãos, que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos ser cheios de humildade para poder alcançar a graça de Jesus. Está aqui uma historinha referente ao burrinho que o Senhor Jesus usou para entrar em Jerusalém. E aí todos deram louvores a ele e gritavam: Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Caríssimos e amados irmãos, um abraço para todos vocês e até a próxima.